Boa noite. Esta é mais uma edição de O Público na TV Entrevista. Importantes nomes das mais diversas áreas do conhecimento têm participado do programa, contribuindo com a nossa tarefa de pensar a comunicação na TV pública. Uma iniciativa que pretende diminuir o histórico abismo entre a prática e a teoria, fazendo dialogarem os profissionais da academia com aqueles que produzem conteúdos para a TV Brasil e para todo o sistema público de comunicação. E para você que prestigia a TV Brasil, o Público na TV Entrevista é mais um canal de informação para tornar sua participação, através da ouvidoria, ainda mais qualificada. O jornalismo ele é uma história contada no dia a dia, né? O que o jornalismo faz é isso, é contar a história pra gente. Você pode fazer uma pesquisa em jornais de 50 anos atrás e você vai ver lá que fatos jornalísticos se tornaram história. Então o jornalismo nada mais é que uma ajuda a fazer a história. O momento histórico das diretas já, né? Que foi um momento que o povo lutava pela democracia e o jornalismo registrando aquele fato tão importante do povo estar se manifestando em termos políticos, né, dos seus direitos. A história, por exemplo, do negro brasileiro é totalmente desvinculado da realidade. São matérias que colocam o negro num plano totalmente alijado do processo, onde o negro aparece como um figurante. Atualmente, nos dias de hoje, os repórteres falam mais sobre os dias, as notícias que estão acontecendo no mundo agora. Eles não lembram muito o passado, as histórias, não comentam. E quando comentam, foi muito pouco. É mais em datas comemorativas, Dia das Crianças, então sobre os dias de alguma coisa que está acontecendo no Brasil, alguma comemoração. Eles lembram alguma coisa do passado, mas é mais sobre a reportagem nos dias de hoje, que está acontecendo atualmente. Eles não lembram muito atrás. Até mesmo porque os livros, eles reportam fatos, mas não reportagens jornalísticas, no caso, né? Algumas coisas eu não aprendo na escola, eu acabo aprendendo na televisão, com algumas matérias nos jornais, em novelas também. A programação da TV Brasil tem várias produções voltadas para a memória de grandes personagens e fatos marcantes da história do Brasil. A atualização de fatos históricos e a rememoração de grandes acontecimentos, como o 11 de setembro, por exemplo, ajudam a formar o acervo de conhecimento do cidadão e se transformam em senso comum na sociedade. A relação mídia e história ocupa hoje um lugar de destaque nas pesquisas de diversas áreas acadêmicas. E para falar do papel da memória na TV pública, convidamos o doutor em História e professor da UNB, Antônio José Barbosa. Boa noite, professor. Boa noite. Para dar início à nossa conversa, eu queria saber a sua opinião sobre os efeitos da constante rememoração do passado na mídia. Bem, em primeiro lugar, eu acho que para responder de forma mais adequada a sua questão, eu vou levar em consideração o que está acontecendo com o mundo contemporâneo. E aí eu vou fazer uso de um ponto de vista externado por aquele que é considerado um dos maiores historiadores vivos do mundo, que é Eric Hobsbawm. Para Hobsbawm, um dos aspectos mais lúgubres, mais terríveis da contemporaneidade é esse apelo absoluto ao eterno presente. Quer dizer, é como se nós fôssemos povos sem memória, sem um passado, sem uma história. E diz o Hobsbawm, isso é particularmente dramático na medida em que esse tipo de mensagem é repetida exaustivamente, sobretudo para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Isso é terrível, porque acaba desumanizando a própria sociedade. Então, quando eu vejo uma televisão, que é uma das mídias mais extraordinárias da civilização contemporânea, voltando-se para produzir trabalhos, programas os mais diversos acerca do passado, no nosso caso, acerca do passado nacional, eu acho que isso é uma forma de se estabelecer um instrumento para contribuir para a edificação de uma identificação nacional, de uma identidade nacional. Acho que a mídia Sim. tem um papel importante. Mas como é que ela rememora esse passado? Bem,
todo o passado é reelaborado a partir do presente. Quer dizer, toda a história nesse sentido é contemporânea. É a partir dos meus interesses, das circunstâncias em torno da minha vida presente, que eu vou procurar algum tipo de elo com o passado. Então, eu não posso falar de uma mídia no presente buscando o passado. Que mídia é essa? Que interesses estão em jogo? O que ela quer mostrar? Procurar o passado, trabalhar o passado vai ser sempre uma situação de escolha, uma situação de opção. Se é uma mídia democrática ou se ela tem compromisso com uma construção democrática da sociedade, obviamente que o seu olhar para o passado vai estar marcado exatamente por esse compromisso de uma construção cidadã, de uma construção de uma sociedade plural. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos aqui com o professor da UNB, Antônio José Barbosa, e o nosso assunto é a relação entre a história e mídia na formação da memória do público. Ano passado, eu queria saber a sua opinião, ano passado houve uma polêmica muito grande em torno da obra do Monteiro Lobato, que o Conselho Nacional de Educação identificou estereótipos raciais. Eu queria saber a sua opinião. É uma situação um pouco difícil. Nós, historiadores, temos uma grande preocupação em não nos incorrermos no erro do anacronismo, ou seja, pegarmos determinada realidade histórica construída no seu tempo e analisá-la a partir de valores de outro tempo completamente diferente. Acho que no caso de Monteiro Lobato, como muitas outras obras da literatura universal, tem a sua historicidade e só podem ser, na verdade, analisadas para o momento em que elas foram produzidas, nas condições em que elas foram escritas. Mas aí eu queria chamar a atenção do senhor. Eu acho que analisar uma obra que foi escrita em contexto distinto, digamos, do atual, sim, mas e quando essa obra ela está atual numa rede de televisão? Mas é isso que eu ia te dizer. Então eu tenho a impressão que uma coisa é a obra que foi produzida num determinado contexto, e ela foi aceita naquele contexto e ela foi naturalizada naquele contexto. 50, 100, 200 anos depois, a realidade histórica, que é dinâmica, é outra completamente diferente e os valores são outros que vão surgir. Eu acho que, nesse caso, a mídia, ao trabalhar essas obras de um passado muito diferente, ela vai ter que se preocupar em adaptar isso aí, fazer uma releitura para os valores que são presentes hoje, que são defendidos hoje. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não se trata de tirar o valor daquilo que foi produzido antes. Eu acho que sim. Se você está tratando num contexto atual, contemporâneo, né, eu acho que valeria a pena pesquisar, né? Pesquisar até para que você possa abordar. Porque recentemente nós fizemos até um programa sobre isso, que era a correção de um erro histórico, né? Que foi o caso da Lei Afonso Arino, que foi, na verdade, reproduzida num programa da TV Brasil, e um telespectador ele foi e questionou isso, até porque ele tinha esse fato. Então, em casos de erros históricos e que a mídia, ela atualiza, ela reproduz e atualiza esse fato, esse erro histórico, e muitas das vezes sem fazer uma pesquisa que seria necessária. Pode acontecer. É bem verdade que o próprio erro histórico, em primeiro lugar, ele vai ter que ser corrigido por aqueles que produzem o conhecimento histórico. E aí eu estou falando da própria academia. A história não é uma ciência exata exatamente por isso. Em primeiro lugar, porque ela trata com a complexidade que é a vida humana. E segundo, que ela pode ser relida, ela pode ser revista e novos documentos vão ser encontrados ao longo do tempo. Então, ela vai ser reescrita, esse conhecimento histórico vai ser reelaborado. No caso de uma comunicação, né, ainda que a gente diga toda a comunicação ela é pública, mas no caso de uma empresa como a Empresa Brasil de Comunicação, que tem o compromisso e a função de uma comunicação pública focada no cidadão, qual o peso que teria
trazer esse passado permanentemente e compor eu diria que um percentual significativo da sua grade de programação com programas que retratam ou trazem fatos do passado? Eu tenho a impressão, e aí a gente volta à primeira fala que eu tive nesse nosso encontro, eu acho que nesse momento ela vai cumprir, ao fazer isso, ela vai cumprir um papel social da mais alta relevância. Construir a identidade brasileira é um processo, portanto é algo que está sendo feito. O telespectador vai concordar comigo, quando o Brasil surgiu como Estado Nacional, em 1822, ele surgiu de maneira absolutamente artificial. O que as elites brasileiras naquele momento, as elites políticas, econômicas, sociais e culturais naquele momento decidiram, é que o Brasil, independentemente da realidade, seria um país branco, católico, culturalmente francês e que falaria a língua portuguesa. É como se não existisse africano, é como se não existisse índio, como se não existissem múltiplas religiosidades ou manifestações culturais. Esse processo foi muito pesado e que perdurou ao longo de todo o século XIX e que foi atravessando o século XX. Eu costumo dizer que o Brasil vai entrar em contato consigo mesmo nos últimos 40 ou 50 anos, depois da Segunda Guerra Mundial. É um processo difícil de construção da própria identidade nacional, saber o que nós somos, para completar um país com dificuldades, com deficiências, com carências educacionais terríveis. Se nós pegarmos a geração de pais e de mães da maioria dos jovens brasileiros hoje, são homens e mulheres que não tiveram acesso à educação formal. Então sabem muito pouco do que nós próprios somos. Nesse sentido, eu acho que a comunicação social tem um papel importantíssimo a desenvolver. Professor, nós vamos novamente para um breve intervalo. A gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, Primeiro Subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Voltando à nossa conversa sobre mídia e história. Professor, já que a sua área de conhecimento é sobre memória, eu queria saber do senhor como é que são construídas, né, as reputações e os grandes personagens. Tradicionalmente, essa construção esteve restrita ao campo das elites. A história, como nós entendemos hoje, é alguma coisa que surge com o século XIX. E não por acaso o século XIX é o século das nacionalidades, é o momento de afirmação dos Estados nacionais. Para a afirmação desses Estados nacionais, a construção de biografias de grandes nomes, de figuras que pudessem ser consideradas heróicas, em torno das quais a nacionalidade se identificaria e se agruparia, aconteceu praticamente em todo o mundo, sobretudo no Ocidente, inclusive no Brasil. Hoje essa realidade está sendo alterada. Quer dizer, 2 séculos depois, nós estamos observando que há uma certa tendência, ainda longe de ser hegemônica, mas há uma certa tendência em perceber que a história é, antes de tudo, uma construção coletiva. Os grandes nomes existem, os grandes personagens têm o seu papel, mas eles nunca, absolutamente nunca, estão sozinhos. As sociedades fazem a sua história, as coletividades constroem esse seu passado. Professor, com todos esses ícones, né, com todos esses símbolos da nossa história, haverá espaço para a mudança de paradigmas históricos? Eu creio que sim. E se nós colocarmos nessa análise o papel da mídia, eu acho que a gente poderia responder com 2 pressupostos. O primeiro deles é óbvio, a mídia trabalha com aqui e agora. Quer dizer, ela é o testemunho da instantaneidade, digamos assim, e acaba sendo um belo testemunho da própria história. Mas o seu compromisso é com aqui e agora, o seu público é esse que está vivendo aqui e agora. O segundo aspecto, o segundo pressuposto é que nós vivemos, ao contrário de todas as demais épocas da história da humanidade, nós vivemos uma sociedade que é fundamentalmente urbanizada e é uma sociedade de massas.
Uma sociedade urbanizada, uma sociedade de massas é aquela que tem e busca e procura informação e precisa ser rotineiramente alimentada com esse tipo de informação. Então é para essa grande massa que a mídia contemporânea existe. Ela retrata a grande massa e faz programas e faz trabalho para essa grande massa. A história está mudando exatamente por causa da urbanização da sociedade e do fato de ter surgido no mundo, no século XX, uma sociedade de massas. É engraçado, a gente está todo o tempo falando que a mídia se apropria, né? Rememora o passado. Mas em que medida a memória também tem se utilizado da mídia para essas mudanças, né, de paradigmas históricos? E nesse sentido, eu acho que a mídia tem interesse em produzir aquilo que ela imagina, e ela tem até pesquisas para isso, que o grande público gostaria de ver. No fundo, é um processo de interação. Então, a apropriação do passado que a mídia tem feito hoje é exatamente aquele tipo de passado que, pelas mais diversas razões, pode exercer um tipo de atração, pode se constituir em algo atraente para as grandes massas, para as grandes plateias. E exatamente porque vivemos numa sociedade de massa e é uma sociedade que, na verdade, transforma tudo em grandes espetáculos, a maneira pela qual a mídia está se apropriando do passado é também uma forma espetacular, quer dizer, ela tenta fazer do passado, ela tenta abordar esse passado como se ele fosse um show também, como se ele fosse um espetáculo, digamos assim. Está acontecendo um fato novo no caso da história que se produz aqui no Brasil, que diz respeito às novas formas de narrativa. Não por acaso, não é simples coincidência, os dois grandes best-sellers de livros de história no nosso país nos últimos anos são trabalhos produzidos por jornalistas. Quer dizer, são trabalhos muito sérios, que têm a revisão, digamos assim, de grandes nomes da academia, mas que trazem a leveza e, eu posso até dizer, o encanto de uma narrativa não profundamente apegada ao cânone da academia. Isso eu acho altamente positivo e acho que esse é um caminho que pode ser seguido pelo rádio, que pode ser seguido sobretudo pela televisão, que vai tratar da imagem. Professor, queria agradecer sua participação aqui conosco no programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Por hoje é só. Na próxima quinta estaremos de volta. Esperamos vocês. Até lá.